Olá, bom dia. Bom dia, quarta-feira, 19 de fevereiro, e você vai ver. Motoristas de aplicativo protestam contra a falta de segurança e pedem ajuda da Assembleia para diminuir os crimes contra os profissionais. Cuidados com a saúde no carnaval. O presidente da comissão temática da Assembleia fala sobre o assunto. Reciclagem do plástico é tema de seminário realizado no Parlamento. O evento também discutiu a proibição do uso dos copos descartáveis. É agora, no Ordem do Dia. Agora são 8 horas e 30 minutos desta quarta-feira, quase véspera de carnaval, né? A gente aproveita para antecipar os cuidados que os foliões devem tomar para não comprometer a saúde. E quem dá dicas é o presidente do colegiado que discute o tema na casa. O deputado Dr. Hércules é médico e ele conversa ao vivo com a repórter Larissa Lacerda. Bom dia, Dr. Hércules. Bom dia, Larissa. Bom dia, pessoal. É isso mesmo. Carnaval chegando, a animação total, mas assim, com a empolgação, com essa animação toda, muitas vezes a gente esquece, né, de cuidar da saúde nos dias da folia. Por isso, o deputado Dr. Hércules veio aqui hoje explicar pra gente os principais cuidados que devemos ter durante o carnaval. Deputado, muito obrigada por vir aqui falar com a gente aqui no Ordem do Dia. É um prazer muito grande poder falar para os nossos telespectadores da nossa TV Assembleia. Os cuidados do carnaval são vários que você tem que tomar, você que está em casa. Tem que se divertir bastante, mas com bastante respeito. Respeito a si mesmo, respeito à saúde, principalmente a questão do álcool. Álcool e direção são duas coisas que não combinam. Você tem que ter cuidado. Se você for beber, não vá dirigir. Porque se você beber for dirigir, antes de beber você está consciente que você poderá praticar um crime. Esse crime não tem que ser culposo, tem que ser doloso. Porque você sabe que você não deve beber e dirigir. Então, o primeiro cuidado é esse. Se for beber, não dirija. O segundo cuidado é com a saúde sua e do terceiro, do seu parceiro, do seu namorado, sua namorada, por exemplo. Se tiver a questão de sexo, o carnaval quase sempre acontece isso, a gente não pode tapar o sol com a peneira, acontece. Se acontecer, se previna. Você use camisinha, porque a camisinha não evita só filho, não, evita doenças. Muita gente, principalmente a moçada hoje, com a pílula do dia seguinte, eu como ginecologista posso falar sobre isso de cadeira, aumentou muito a questão de aborto, as doenças transmissíveis, AIDS, sífilis, enfim, hepatites virais, então use camisinha. E a pílula do dia seguinte pode evitar a gravidez, às vezes nem a gravidez não evita, porque ela não tem 100% de eficácia. A moça tem relação hoje, chega amanhã, eu tomo a pílula do dia seguinte, está tudo resolvido. Não está resolvido. Muitas vezes nem a gravidez não está resolvida, principalmente as doenças. Então você tem que ter esse cuidado. Tem que se hidratar bastante, né? E na verdade, são vários cuidados que você tem que ter para que você possa ter um carnaval tranquilo. Deputado, em relação à alimentação, a gente sabe que durante o ano todo a gente tem que cuidar, ter uma dieta balanceada. Mas tem alguns cuidados extras que a gente pode ter em mente durante o carnaval? Evidentemente que tem alimentações mais pesadas, alimentações gordurosas, que você tem que evitar. Você tem que, na vida inteira, mas no carnaval principalmente é muito excesso. A vida inteira você tem que comer menos do que necessita aquela forma de comer, vou ficar com o estômago cheio, com a barriga. Não, come sempre menos. Durma menos e ande muito, trabalhe mais. Então, na verdade, isso é a vida inteira, não é só no carnaval. Carnaval especialmente. Evite muita alimentação, especialmente gordurosa. Deputado, o nosso tempo foi rapidinho, já está chegando ao final, mas eu queria agradecer ao senhor pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, um abraço a todos os nossos telespectadores da nossa competente TV Assembleia. Obrigada, deputado. Bom carnaval para todos. Lembrando também, gente, que não é não. Vamos curtir esse carnaval com respeito, muita saúde e muita alegria. Volto com vocês, Karina Bernardo. Obrigada, Larissa. E a gente continua falando de saúde. Famílias e profissionais que trabalham com pacientes com doenças raras participaram da reunião do colegiado que trata do tema na Assembleia. Confira como foi o debate. A necessidade de um centro de referência para acelerar o diagnóstico foi um dos temas em pauta. Existe uma portaria para isso, né? Portaria de atenção integral às doenças raras. O ideal seria colocá-la em prática, né?
Mas como isso não há, eu acho que é importante que os serviços que atendem essas doenças, as doenças que já existem protocolado inclusive no estado, tenham melhor estrutura. Outro aspecto considerado fundamental é o atendimento multidisciplinar para os pacientes. Precisamos de profissionais que saibam lidar com cada tipo de doença, porque é muito arriscado você colocar um ortopedista, por exemplo, para tratar uma pessoa que tem osteogênese imperfeita, por exemplo. Você pode fraturar mais ainda essa criança, esse adulto, ou até mesmo quem tem AME, né? O risco de uma lesão é muito maior para a pessoa que não é capacitada. A Comissão de Saúde propôs a organização de uma rede de atendimento, identificando quais hospitais oferecem serviços voltados para esses pacientes. No Assembleia Cidadã de hoje, o tema ainda é assédio no Carnaval. A supervisora da Procuradoria Especial da Mulher aqui do Legislativo, doutora Valéria Zaquel, fala sobre o aumento da violência de gênero. Pois é, Karina. E com isso, como ficam as leis de proteção à mulher? A doutora Valéria Zaquel explica pra gente então, por favor. A violência contra a mulher sempre existiu. De um tempo para cá, de uns anos para cá, aconteceram fatos que fizeram com que as mulheres, e aí já é todo um contexto em torno de legislação, de políticas públicas, esses fatos estão fazendo com que as mulheres denunciem mais. Esse é um ponto. O que aconteceu de diferente de um tempo para cá? As mulheres estão denunciando mais porque estão mais conscientes dos seus direitos e daquilo que elas não podem e não devem sofrer de forma alguma. E o outro ponto muito importante foi uma alteração na legislação que aconteceu no Código Penal em setembro de 2018. A partir de setembro de 2018, o Código Penal sofreu uma alteração e fez com que aquela importunação sexual que a mulher sofria antes e que era considerada uma banalidade, era considerada um potencial de menor ofensivo, né? Falando dessa forma, um potencial de menor ofensivo, aquilo terminava em multa para esse agressor. Aquilo terminava em pagamento de cesta básica, quando a mulher se encorajava e denunciava. De 2018 para cá, com essa alteração do Código Penal, essa importunação sexual, e aí a gente tem aí os tipos, né, penais, o assédio, o estupro, a própria importunação, entraram no contexto de crime a partir de 2018, de 2019, de setembro de 2019. Isso é crime. Então isso hoje encoraja muito mais a mulher e também inibe esse agressor, porque agora ele sabe que não vai terminar em multa e não vai terminar em pizza, ele vai preso. Os atendimentos da Procuradoria Especial da Mulher acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, no térreo da Assembleia. Agora são 8 horas e 38 minutos e o Ordem do Dia vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre o seminário que discutiu a reciclagem do plástico. Até já! Estamos de volta, agora são 8 horas e 40 minutos e o Ordem do Dia traz em destaque um seminário realizado no Parlamento que debateu a economia circular do plástico. Representantes do setor defenderam a reciclagem para a manutenção da cadeia produtiva do material. O plástico é considerado um dos vilões do meio ambiente. Representantes do setor plástico e da Findes, Federação das Indústrias do Espírito Santo, realizaram um seminário na Assembleia Legislativa em defesa da reciclagem e se posicionaram contrários aos que chamaram de banimento do uso do plástico no dia a dia. O diretor de Relações Institucionais da Braskem, grupo que lidera a produção de plásticos no país, destacou a geração de empregos do setor
e afirmou que o objetivo do seminário é aproximar a indústria do plástico do poder legislativo, contribuindo para a busca de resoluções para o impacto ambiental provocado pelo uso do material. O que nós concordamos efetivamente são os usos indevidos. Por exemplo, você vai numa farmácia, o produto já tem lá uma caixinha, já tem lá uma embalagem, aí a pessoa na farmácia vai lá e nos entrega uma pequena saquinho plástico e, além disso, coloquem mais uma sacolinha plástica. Será que seria necessário? Talvez não precise. Eu sou um que nego. Apesar de trabalhar na indústria do plástico, não precisa daquela outra sacolinha. Não é necessário. Pego sacolinhas quando é necessário. Isso sim, a indústria como um todo tem defendido. A redução em níveis racionais. Se não se precisa, por que pegar mais um? E a preocupação com o uso do plástico já é pauta na Assembleia bem antes do seminário. Em 2018, ainda na legislatura passada, a Casa aprovou uma lei que proíbe o uso de canudos plásticos em todo o estado. Em 2019, o deputado Emílio Mameri apresentou um projeto de lei para banir o uso de copos plásticos no Espírito Santo, mas a matéria foi vetada pelo governador Renato Casagrande. O parlamentar decidiu então apresentar este ano uma nova proposta. O teor é o mesmo, mas foram feitos alguns ajustes para garantir a aprovação e depois a sanção da matéria. O projeto está tramitando e o deputado conversou sobre o assunto com a nossa equipe. Nosso projeto é um projeto educativo. Nós sabemos do impacto no meio ambiente de uma maneira geral, que é um impacto comprovado cientificamente, e nós temos que fazer alguma coisa. A gente que pensa no futuro, pensamos no meio ambiente. Ninguém aqui é contra o plástico. Nós somos contra determinadas situações dos copos descartáveis, principalmente que estão poluindo o nosso meio ambiente de uma maneira geral, gerando doenças como dengue, que ele serve de local de multiplicação de mosquitos, entupindo os bueiros. Nas tragédias a gente percebe o quanto é nocivo esses descartáveis que são jogados no meio ambiente sem controle. O seminário sobre a reciclagem do plástico também repercutiu nas mídias sociais do parlamento. Confira com a Carol Prates. Bom dia, Karina. Hoje vamos destacar dentro do nosso site o seminário Economia Circular do Plástico, que aconteceu aqui na Assembleia e discutiu a importância de tratar a reciclagem como tema econômico. A matéria completa você confere em al.es.gov.br. Nas redes sociais, vamos destacar a transmissão ao vivo da TV Assembleia no nosso canal no YouTube. A programação fica disponível 24 horas para que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo possa acompanhar os nossos trabalhos aqui na Assembleia. Logo após o nosso Ordem do Dia, teremos a sessão ordinária e você pode acompanhar também pelo YouTube e Facebook. Então deixe o seu like e se inscreve lá no nosso canal, @AssembleiaES. No Instagram, tem uma postagem no feed em que queremos a sua opinião. Você concorda com a instalação de postos médicos nos terminais rodoviários? Curte a postagem e deixe o seu comentário lá pra gente. Por hoje é isso. Tenhamos todos uma ótima quarta-feira. No segundo dia dos trabalhos em plenário, um dos destaques foi a participação dos motoristas de aplicativo durante a sessão. A presença deles foi motivada por episódios recentes de violência contra os profissionais. Foram 2 ataques a facadas e um dos motoristas foi morto. No começo da tarde, a categoria protestou contra os crimes em carreata pelas ruas de Vitória. Depois veio a Assembleia. Aqui, os deputados ouviram os pedidos dos motoristas e se manifestaram sobre o assunto. Aliás, essa pauta já vem sendo discutida na casa. Inclusive, foi criada uma frente parlamentar para debater o tema. E quem acompanhou toda essa movimentação em plenário foi a repórter Nicole Espósito. Confira. Na sessão desta terça-feira, as galerias do plenário ficaram lotadas de motoristas de aplicativos que vieram à Assembleia para pedir mais segurança. Eles fizeram uma carreata até o Poder Legislativo como protesto por 2 episódios de violência em menos de 24 horas. Nos 2 casos, os motoristas foram atacados em ações criminosas. Um deles, Cássio Calimã, de 65 anos, foi morto na tarde de segunda-feira enquanto trabalhava. Como nós temos uma frente parlamentar aqui, nós queremos que sejam deliberados e votados, aprovados alguns projetos que estão aqui em votação, que são a introdução do botão de pânico,
a câmera obrigatória pelos motoristas, que são as operadoras obrigadas a instalar. Temos uma indicação que é um código para que o motorista de aplicativo, numa ocorrência, seja indicado. E isso a gente vai poder saber o índice de criminalidade que está atingindo os motoristas de aplicativo. Além de pedir mais segurança, que os deputados deem mais liberdade à polícia para poder trabalhar, que hoje eles estão desaparelhados e a gente não tem mais blitz nas ruas. Debatemos com eles questões importantes que as próprias empresas dos aplicativos precisavam fazer, como, por exemplo, o reconhecimento de bairros ao invés de reconhecimento de região. O motorista de aplicativo ter a decisão de decidir, ter o poder de decidir se ele vai naquela comunidade ou não, que é uma reivindicação dos motoristas. Um outro ponto extremamente importante que foi debatido foi na questão do reconhecimento facial. Uma das empresas, a 99 Pop, já está fazendo esse teste, reconhecimento facial do passageiro. A 99 Pop já está fazendo esses testes em Porto Alegre, que foi a primeira cidade, se comprometeram conosco de fazer em um segundo momento aqui no Espírito Santo. Ou seja, as empresas estão tocando a parte delas, mas infelizmente o nosso maior problema está sendo com o governo do Estado, que veio na discussão e não teve nenhuma ação concreta posterior. Além da repercussão dos casos de violência contra os motoristas de aplicativos, o plenário aprovou a urgência na tramitação de 2 matérias do governo do Estado. Os projetos tratam do ICMS e já devem entrar na pauta de votações da sessão que acontece daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. E quem traz as informações sobre a última sessão da semana é o repórter Vanderlei Araújo. Bom dia, Vanderlei. Qual a previsão dos trabalhos em plenário para hoje? Bom dia a todos. As reduções de ICMS previstas nesses projetos encaminhados pelo governador Renato Casagrande beneficiam principalmente os setores, as indústrias de vidro, álcool, etanol e também a exploração de petróleo e gás natural. Segundo o governador Renato Casagrande, a intenção é tornar esses segmentos da economia capixaba mais competitivos nos mercados nacional e internacional. A redução de ICMS beneficia também as transações envolvendo o medicamento Spinraza. Spinraza é um nome um pouquinho complicado. Ele é usado no tratamento da atrofia muscular espinhal. É um remédio de alto custo. Também hoje na ordem do dia o projeto de resolução da mesa diretora que inclui na estrutura da Casa o Fórum Permanente de Servidores da Assembleia Legislativa. Este fórum tem realizado várias atividades e a intenção agora, segundo o presidente Érico Musso, explica no projeto, tornar essas discussões, esses debates mais ágeis e em busca de soluções para os problemas relacionados aos servidores, às demandas dos servidores aqui na Casa. Portanto, são essas as atividades previstas, os projetos previstos para serem votados hoje na sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa. Eu volto ao estúdio. Muito obrigado, Vanderlei, por suas informações. Agora são 8 horas e 49 minutos e a gente vai ficando por aqui. Mas amanhã, quinta-feira, tem mais Ordem do Dia, às 8h30 da manhã, aqui na TV Assembleia, mais perto de você. Tchau. Tchau, tchau.